Muito bom dia, 7º ano. Eu sou a professora Luanda, sou professora de projeto de vida aqui no ensino médio, né? Eu sei que a aula é do 7º ano e vocês já devem estar se perguntando por que a professora de projeto de vida do ensino médio está aqui no 7º ano. Porque a aula hoje é muito especial, porque é o nosso acolhimento, na verdade, a primeira parte do nosso acolhimento. E eu tenho aqui a participação muito especial da Duda, que é de uma escola lá de Suzano, inclusive um grande abraço para o pessoal de Suzano, e especialmente para a escola Giovanni Batista Raffo. Bom dia, Duda, tudo bem? Bom dia, Pro, tudo bem? Bom, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 12 anos e eu sou estudante do 7º ano da escola Professor Dr. Giovanni Batista Raffo de Suzano. Então, a Duda hoje é a nossa porta-voz aqui no chat, ela vai acompanhar os comentários e as participações de vocês. Vamos começar a nossa aula, então? Observem aí na tela, por gentileza, o objetivo da aula. Então, como eu disse a vocês, o objetivo é iniciar o ano letivo acolhendo alunos e professores da rede. E como a gente está na aula de projeto de vida, não tem como não falar das competências socioemocionais, que são o foco dessa aula hoje. Quais são elas? Autoconfiança, curiosidade, empatia, resiliência, abertura ao novo e imaginação criativa. E para a gente começar a nossa aula, vocês sabem muito bem que a gente sempre tem uma mensagem inicial. E a frase diz o seguinte: o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. A frase do grande escritor brasileiro Guimarães Rosa, né, que está lá em Grande Sertão Veredas, e que diz o seguinte: a gente está sempre mudando, né? Na verdade, não há uma única opinião no mundo, né? A gente pode pensar o mundo como múltiplo e diverso, e a gente também pode acrescentar essa frase do Guimarães Rosa, é aquela ideia de que quando a gente pensa que sabe todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas, né? E para os nossos adolescentes que estão passando por essa fase de mudança, essa frase faz muito sentido, né? E me vem em mente agora também a frase de um filósofo grego que fala que não se pode entrar 2 vezes num mesmo rio, até porque o rio está mudando o tempo inteiro e a gente também, mesmo que eu não perceba, nesse exato instante, a minha unha está crescendo, o meu cabelo está crescendo, eu estou digerindo o meu café da manhã e o almoço e a janta de ontem. Então, é uma mudança constante e permanente, né? Então, o mundo muda, a gente muda e o mundo é múltiplo e diverso. Então, continuando a nossa aula, a gente vai falar sobre os 4 pilares da educação. Professor, o que é um pilar, né? Se a gente pensar num pilar, é aquilo que sustenta, que mantém, né? A gente poderia falar do pilar de um prédio, da mesa, né? Quando a gente fala no pilar da educação, a gente está falando naquilo que é essencial para a educação. E quem que pensou nesses 4 pilares, né? Foi um político e economista francês chamado Jacques Delors, né, lá em 1999, e esses 4 pilares serão acrescentados pela Unesco, que faz parte da ONU, né? Então, a Unesco foi criada em 1946, e ela é como se fosse uma agência da ONU que cuida da parte da educação, da ciência e da cultura. Então, continuando a nossa aula, como é que a gente está aí no chat, Duda? Estou falando muito rápido, até porque os professores e os alunos já sabem que o tempo da nossa aula mudou, né? E a professora aqui é um pouquinho acelerada. O que eles estão falando? Tá bem o ritmo? Olha, tem muita gente mandando bom dia. A gente tem aqui a professora Camila, da Escola Estadual, o professor Zumira da Silva Salles, lá de São José do Rio Preto. A gente tem também aqui a Edna, a gente tem também a Elizabeth e muita gente mandando bom dia. Então, bom dia, um grande beijo a todos vocês. Então, continuando a nossa aula, observem aí na tela quais são os pilares da educação, que é o tema da nossa aula hoje. Então, o primeiro é o aprender a conhecer, que é o eixo da competência cognitiva. Trata-se de exercitar a atenção, tendo a habilidade de fazer comparações com os conhecimentos já
adquiridos. Então, aprender a conhecer está muito ligado à parte cognitiva, aquilo que a gente vai conhecer de novo, né? A gente pode até acrescentá-lo àquela parte da educação formal, né? Hoje a gente sabe que a gente pensa numa educação integral, que a gente aborda não só apenas a parte intelectiva, mas também a emocional, né? Então, a gente aprender aquilo que é novo e relacionando com uma competência socioemocional, a gente pode falar a abertura ao novo ou a curiosidade. O outro pilar é o aprender a fazer, que diz lá, é o eixo da competência produtiva. É colocar em prática os conhecimentos adquiridos, desenvolvendo novas habilidades e aptidões importantes para enfrentar as situações que se apresentarem na carreira escolar e na vida em sociedade, né? Então, além de eu aprender a conhecer, é importante também a fazer, né? E isso a gente percebe muito na escola, em alguns componentes curriculares. Então, o adolescente, o estudante, ele aprende a parte teórica, mas ele também aprende a colocar a mão na massa, né? Hoje a gente fala muito em metodologias ativas, né, do aluno ser protagonista. Então, além dele aprender aquela parte teórica, ele, por ser protagonista do próprio conhecimento, ele coloca a mão na massa e ajuda, inclusive, a produzir o próprio conhecimento, né, como protagonista e participante. Continuando, a gente vai falar rapidamente do aprender a conviver, que é o eixo da competência relacional ou social, e é a relação do jovem com os outros e com o meio ambiente. E, por último, o aprender a ser, que é o eixo da competência pessoal, relação do jovem consigo mesmo, desenvolvendo e fortalecendo sua identidade. É o desenvolvimento dos seus talentos, mostrando-se capaz de elaborar reflexões com autonomia e crítica, né? Então, quando a gente fala no aprender a ser, a gente envolve muito o autoconhecimento, né? Que a gente sabe que o adolescente está numa fase de questionamento, de mudanças, que ele está buscando autonomia, e quando a gente aprende a ser, né, e quando eu falo a ser, não é só no individual, é também no social, já que a gente fala muito em convivência e empatia aqui em Projeto de Vida, né? Ele aprender a ser consigo mesmo e com os outros. A gente vai voltar a falar sobre esses 4 pilares da educação no nosso acolhimento parte 2, e a gente vai prosseguir aqui a aula para a gente falar o seguinte, né? Hoje vamos conhecer 2 pilares da educação. A gente falou agora há pouco sobre 4, mas o foco desse acolhimento são 2 pilares. E qual a importância desses pilares na construção do nosso conhecimento? Então, os 2 pilares que a gente vai focar hoje é o aprender a ser e o aprender a fazer. E para a gente falar sobre o aprender a ser e o aprender a fazer, porque não adianta a gente ficar aqui muito tempo na teoria, né? A gente vai pedir a participação de vocês. Então, a gente vai para a nossa primeira interação pelo chat. O que vocês acham que tem nessa caixinha? Agora, muita atenção, que eu vou pegar a caixinha, que vocês irão tentar descobrir o que tem. Então, eu vou pedir para o pessoal da produção já abrir o chat para os alunos e para os professores participarem e me respondam em 1 minuto o que vocês acham que tem nessa caixinha aqui. Vamos lá?
Olha, Pro, tem bastante interação aqui. O Pro Antônio falando que é um espelho. Tem a Pro Ana Lúcia também falando que é um espelho. Tem gente falando que é uma caneta. A professora Andréia falando que tem um giz. A professora Miriam falando que tem um lápis, uma caneta, uma borracha e um apontador. E aí eu tenho o Pro Dilnemar falando que tem conhecimento, um colar, uma joia. Tem bastante interação aqui. Olha, muito bacana. Eu dei a dica ali, não sei se vocês conseguiram visualizar, mas é a coisa mais importante do mundo. Imagina que se a gente pudesse guardar numa caixinha a coisa mais importante que a gente tem na vida. O que será que é? Conhecimento, sabedoria, uma caixinha de giz, como disse a professora, canetinhas, uma foto de família. Eu vou abrir agora e a gente vai desvendar, a gente vai dizer aqui o que é a coisa mais importante do mundo. Então, tcharam, muito suspense agora, até porque a professora aqui é um pouquinho desajeitada. E essa aqui é a coisa mais importante do mundo. Estava até errando a câmera, a professora hoje está até nervosa em segurar a coisa mais importante do mundo. O que significa esse espelho? Teve várias participações aí que acertaram, né, Duda? O espelho. O que eu estou vendo aqui no espelho? Na verdade, o espelho é uma metáfora para a gente falar de nós mesmos, né? Até porque a coisa mais importante do mundo sou eu. Ah, professora, então isso significa que eu preciso ser uma pessoa egoísta, né? A gente pode pensar numa sociedade até hiperindividualizada? Não, não é nesse sentido. Mas quando a gente aprende a conviver conosco mesmo, quando a gente aprende a se aceitar, quando a gente consegue descobrir o que a gente gosta ou deixa de gostar, quando a gente consegue dizer sim para certas coisas e não para outras coisas, significa que eu estou descobrindo quem eu sou. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu me aceito como eu sou, seja para melhorar, ou mesmo para aprimorar e engrandecer quem eu sou, eu consigo conviver com as outras pessoas. Eu me lembro que quando eu estava ainda na sala de aula, quando eu dava projeto de vida, eu fazia muitas rodas de conversa. E quando os alunos começavam a falar o tempo inteiro juntos, eu falava, não, vamos nos ouvir primeiro para depois conseguir ouvir o outro. Porque se eu não estou conseguindo ouvir minha própria voz, como é que eu vou ouvir o outro? Se eu não consigo me conhecer direito, se eu não consigo dizer quem sou eu para julgar os outros? Então, essa dinâmica é no sentido de eu descobrir que eu sou a pessoa mais importante do mundo e que eu devo pensar no autocuidado, que eu devo tentar me aprimorar como pessoa, como cidadã, e outras coisas que a gente vem falando aqui no decorrer do projeto de vida. Isso que eu me refiro ao ano passado. Eu sei que hoje a gente está começando um novo ano letivo e a gente vai voltar a falar sobre essa importância do autoconhecimento. Então, continuando a nossa aula, observem aí na tela o que eu acabei de falar, só reiterando a questão do autoconhecimento. Então, é incrível como uma simples caixa de papel e um pedaço de vidro reflexivo podem causar um impacto tão grande, não é mesmo? Até porque, quando a gente se olha no espelho, a gente vê que a gente tem traços dos nossos familiares, dos nossos antepassados. E, no meu caso aqui da professora, que tem 38 anos de idade já, eu consigo ver marcas de expressões que diz quem eu sou, que diz um pouquinho sobre a minha história. Agora é o nosso momento mão na massa. Eu falei para vocês que hoje a gente iria falar um pouquinho dessa parte teórica dos 4 pilares, mas que a gente teria a parte do mão na massa. O que diz lá sobre a nossa atividade mão na massa? Observem aí na tela, por gentileza. Diz lá, materiais necessários: pedaço de papéis coloridos, canetinhas ou lápis de cor e um quadro branco. Pode ser um pedaço de caixa ou papelão. Eu sei que o tempo da nossa aula é curto, mas fica aí a sugestão para que depois os professores façam com os próprios alunos, com as próprias turmas, essa atividade. Então,
continuando, diz lá, no pedaço de papel 1, escreva o que você pretende conhecer. No pedaço de papel 2, a gente pode até pensar em cores, tá? A gente colocou ali em números, mas o professor pode pensar assim com a turma dele. Num pedaço de papel amarelo, eu vou colocar aquilo que eu pretendo conhecer esse ano. Vamos focar, então, nesse ano letivo. No pedaço de papel 2, ou vermelho, eu vou colocar o que eu pretendo fazer para conquistar os meus sonhos esse ano. Vamos pensar nesse ano. E aí, continuando as instruções ali na tela. No pedaço de papel 3, ou de outra cor, escreva o que você fará este ano para conviver melhor com os seus colegas. No pedaço do papel 4, o que você pretende fazer para ser uma pessoa melhor. Então, preste atenção que são 4 tipos de papéis, né, coloridos. No primeiro papel, você vai colocar o que você pretende conhecer. No outro papel, você vai colocar o que você pretende fazer para alcançar os seus sonhos. No terceiro papel, você vai colocar o que você irá fazer este ano para conviver de uma forma muito mais harmoniosa com os seus colegas, né, principalmente os colegas de turma, os colegas de classe. E no pedaço de papel 4, o que você pretende fazer para ser uma pessoa melhor. Vocês sabem que hoje eu tenho, né, a participação da Duda, que é uma participação muito especial, e eu vou pedir para ela me ajudar a fazer essa atividade mão na massa. Inclusive, eu já separei os pedaços de papéis. Como eu disse, a gente pode numerar, nem sempre a gente tem esses papéis coloridos, né, à mão, ou a gente pode colorir com lápis de cor, se a gente não tiver com eles prontos assim, coloridos, como eu trouxe aqui. Tá? Então, continuando, o que eu vou fazer, né, nesse exato momento? Além da Duda me ajudar, que a gente vai escrever aqui o que a gente pretende fazer para conviver melhor, para alcançar os nossos sonhos, eu vou pedir a participação dos alunos pelo chat, porque nesse exato momento são vocês que irão me dizer o que eu devo colocar aqui no meu quadro com esses pedaços coloridos. Então, no verde, eu vou voltar aqui à instrução, vou pedir para a produção só me ajudar aqui. Ó. Então, no conhecer, a gente vai usar o verde. Pode ser, Duda? Pode. No verde, vou até separar. No cor-de-rosa, a gente vai colocar que os nossos alunos, inclusive, vou pedir para já abrirem o chat para os professores repassarem as respostas dos alunos. Nesse cor-de-rosa aqui, a gente vai colocar o que a gente pretende fazer para conquistar os nossos sonhos. Nesse aqui, que é o amarelo, a gente vai colocar o que a gente vai fazer esse ano para conviver de uma forma mais harmoniosa, para a gente conviver melhor com os nossos colegas de classe. E nesse laranja, a gente vai colocar a questão do ser, o que eu pretendo fazer para ser uma pessoa melhor. Então, 1 minuto e a gente já retoma. Vocês podem colocar as respostas dos alunos aí no chat que a gente está acompanhando aqui. 1 minutinho e a gente já volta.
Olha, vocês sabem que na TV ao vivo a gente está no improviso, né? A gente estava até... Ops, falei para vocês do improviso. A gente estava lendo os comentários aqui de vocês, muitos professores, inclusive agradeço imensamente, muitos professores colocando as respostas dos alunos, mas, infelizmente, a gente não tem como contemplar a todos. Eu vou ler um aqui, mas depois eu vou pedir para que os professores façam com muito mais calma com as próprias turmas, até porque dá para preencher um quadro com todos esses papéis coloridos. Tá? Então, o primeiro, já que é referente a conhecer, né, o que eu pretendo conhecer esse ano? Eu pretendo conhecer um pouquinho mais sobre a cultura brasileira. Eu coloquei aqui uma resposta. O que eu preciso fazer para alcançar os meus sonhos? Estudar. O que eu preciso fazer para conviver um pouquinho melhor com os meus colegas? Ouvir um pouco mais. Né? Hoje a gente vive numa sociedade que a gente fala bastante e que a gente normalmente não quer ouvir, só que a gente esquece que ouvir, que escutar também é falar. Né? Quando a gente escuta o outro, na verdade, a gente está falando com o outro. E, por último, ali... o que eu pretendo fazer para ser uma pessoa melhor, que é ser mais empática. Eu sei que a nossa aula está chegando ao final. Eu agradeço imensamente a participação aqui da Duda. Muito obrigada, Duda. Fica o convite aí para outras participações. E um grande beijo, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.